Hoje é o terceiro culto que temos da Sagrada Família, tanto o culto da manhã quanto da tarde foi uma grande bênção e não será diferente nessa noite, amém, gente? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Marcos, Evangelho segundo Marcos, versículo de número 1, capítulo 6, versículo de número 1. Para a gente entrar na mensagem, eu vou comentar com vocês o que estava acontecendo antes mesmo deste texto que nós estamos aqui estudando agora, vamos entrar estudando. A Bíblia fala que Jesus ele passou por um local onde o Jairo, um dos principais da sinagoga, chega até Jesus e fala que sua filha está à beira da morte. E Jesus, mais do que depressa, solícito, disse: eu vou na sua casa e eu vou orar, vou curar sua filha. No meio do caminho, a Bíblia fala que havia uma grande multidão e Jesus precisa parar porque uma mulher toca na veste de Jesus e aquele toque, a Bíblia fala que ele sentiu sair virtude dele, saiu o poder de Jesus. E aí Jesus para. E naquela parada que ele faz no meio da multidão, eu acredito que o Jairo estava ali até um tanto quanto aflito, precisando, mais do que depressa que ele fosse até a sua casa, aflito, querendo ver a sua filha curada de uma vez. Jesus para e conversa ali naquele momento com algumas pessoas e pergunta: quem de vocês me tocou? E aí a Bíblia fala que a mulher é hemorrágica, que ela saiu com o coração solícito, dizendo: se eu chegar até Jesus, mas para chegar até Jesus a gente tem que romper muita coisa, romper o ego, o orgulho, romper muitas vezes as barreiras, as dificuldades que se levantam. Às vezes a gente tem um cansaço que vai somando um dia após o outro, e a gente vai às vezes tendo dificuldade para ir até Jesus. Mas ela rompeu todas as dificuldades e tocou em Jesus, e ela foi curada. E Jesus até chegou a dizer para ela, afirmando: você não só foi curada, mas você também volta para casa salva. Amém, gente? Tudo bem com vocês? Vamos lá, se você se lembra, fala com o pastor. Você volta para sua casa salva. Aí então, Jesus, deixando ali novamente a multidão, e ele entra na casa de Jairo. E ali você conhece bem que ele faz uma oração, ele tira as pessoas que estão ali na casa e faz uma oração pela menina, e a menina volta a viver. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Diga graças a Deus. Aí depois deste episódio, depois que ela ressuscitou, Jesus volta para a sua terra natal. Jesus sempre foi chamado Jesus Nazareno, porque ele era de Nazaré. E em Nazaré ele volta para a sua terra. E os caminhos que ele está fazendo, as missões que ele está fazendo, por onde ele passa, muitas pessoas são curadas, inclusive até pessoas mortas ressuscitam. Aí entramos aqui na mensagem de hoje, amém? Só para entender o que aconteceu antes de chegarmos aqui. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, vamos ler, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como que se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e Judas, e também de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E então aconteceu o que no coração deles? Se escandalizavam nele. Bom, Jesus voltou para a sua terra, voltou ali no ambiente de convívio. Você sabe que Jesus, para começar o seu ministério, ele preparou-se durante 30 anos. Foi 30 anos de preparação, 30 anos de busca, 30 anos aprendendo de Deus, 30 anos de trabalho, que ele teve uma vida normal. Inclusive, ele é conhecido como carpinteiro porque ele trabalhava na carpintaria do seu pai. Então, quando ele volta para a sua terra, preste atenção que essa parte é bem importante.
quando ele chega novamente na sua terra, uma coisa acontece. Ele não vai descansar. Ele não vai tirar um dia de folga. Ele não tira um tempo para poder dar um ar para a cabeça. Já ouviram essas expressões? Agora eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para poder espairecer minha cabeça. Jesus volta para a terra natal dele, ele volta para o seu povo e ele vai para a sinagoga fazer o quê, irmãos? Pregar a palavra de Deus. Simbolizando para nós que nós não podemos ter tempo, achar que podemos aceitar que as coisas estão indo mal e não fazer nada. Jesus, ele mesmo depois de tantos milagres, tanta caminhada, tantas missões cumpridas, ele volta e ele não vai descansar, ele vai para onde? Vai para a igreja. Nós temos que aprender com Jesus em tudo, amém? Quem trabalhou bastante hoje? Você trabalhou? Pastor, eu trabalhei, fiz bastante coisa. Pastor, eu não trabalhei fisicamente, eu não tive que ir lá para a minha empresa, para o trabalho, mas eu tive muita coisa para fazer. Organiza aqui, arruma lá e faz isso, faz aquilo, vai no médico, volta do médico, vai para casa, atende um, atende o outro. É bastante atividade. Mas quando chega ao final do dia, a gente está cansado. Ou depois de uma longa caminhada, ou depois de uma longa espera, a gente cansa. Jesus volta e ao invés de relaxar, ele continua buscando a Deus. Um dos segredos que nós vemos de que a pregação de Jesus tinha tanta força aos ouvintes, tanto poder nas suas palavras, que veja que os que estão dentro da sinagoga eram os chamados, os judeus, os fariseus, os conhecidos como doutores. Os doutores são aquelas pessoas que são conhecidas por estudar. Bom dia. São conhecidos por estudar pouco? Por passar 3 dias estudando e 7 dias em casa dormindo? Eles são conhecidos por estudar muito, por ter muito conhecimento, por passarem a vida toda estudando. E então, estes da sinagoga, quando ouviam aqui os ensinamentos na sinagoga, eles aprendiam. Mas quando Jesus começou a pregar na sinagoga, eles ficaram maravilhados. O que é ficar maravilhado? Eu nunca ouvi isso antes. Antes de Jesus, eles só entendiam a letra. Eles só entendiam só os fatos, a lei, o rigor. Mas quando Jesus começa a pregar na sinagoga, acontece o quê? Eles ficam boquiabertos, maravilhados, porque aquela palavra mexe com a alma. Uma vez eu ouvi um pastor e replico essa fala dele, que eu acho que é uma verdade. O único lugar que você vai ver uma pessoa, às vezes, de pouco conhecimento deste mundo, de pouco estudo, pregando, inspirado pelo Espírito Santo e os doutores ouvindo. Poucos lugares, porque quem fala é Deus. Então a pregação de Jesus chamou a atenção deles. Mas com quem que ele aprendeu? Qual foi a faculdade que Jesus foi? Qual foi a escola? Quem foi o professor de Jesus? Porque o que ele fala e as obras que ele faz, nós nunca fizemos. Então nós temos também na nossa casa, na nossa família, nós também temos que gerar este impacto. Não é com o estudo bíblico somente, é bom aprender, é bom ter conhecimento da palavra. Jesus disse, examinai as Escrituras, é o ensinamento de Jesus, mas nós temos que ter palavra. Nós temos que ter uma revelação para toda a causa, toda a batalha. Ao invés de ter somente aquela pancada, aquela letra que era simplesmente para aplicar juízos sobre os outros, Jesus chega e traz uma palavra totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Só que a palavra mexia com eles. Quando você escuta uma palavra de Jesus, o seu coração se quebranta. A dureza da tua alma vai abaixando a guarda. Aquela pessoa rígida, aquela pessoa firme, que se acha muitas vezes sabedor de todas as coisas, quando é Jesus falando, ela baixa a cabeça. Ela reconhece o seu erro. Nem todos são assim, já vamos entender isso. Mas quando é Jesus falando, pode ser que não aceitem, mas eles sabem que lá na alma foi tocado. Pode não gostar, vamos falar a verdade. Já falou de Jesus para alguém que a pessoa fica do contra? Ela fica do contra, ela até não aceita, mas ela sabe que é verdade. Então a palavra que sai da minha boca, da sua boca, é a palavra de quem? De Jesus. A palavra de sabedoria das coisas do alto. Lembra que falamos aqui alguns meses atrás um estudo sobre o Espírito Santo?
Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Exemplificando, Jerusalém e Judéia, aqueles que são de casa. O primeiro lugar que eu tenho que pregar é para quem? Para minha casa. Eu, como marido da minha esposa, que está aqui nos acompanhando também no culto, eu tenho que ser o primeiro pastor, a primeira pessoa que tem que ser zelado das minhas ovelhas é a minha esposa. Depois da minha esposa, os meus filhos. Ela tem que olhar, minhas filhas, meu filho tem que olhar para a minha vida e ver a sabedoria de Deus nas palavras. A Bíblia fala que depois de você pregar em Jerusalém, Judéia, representando a família, a casa, eu prego para os samaritanos, que são os nossos irmãos, familiares. Lembram disso? Lembram desse texto? Depois ele disse, aí você, depois que alcançou Samaria, faz o quê? Pregue até os confins da terra. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Fale de Jesus. Agora, por que nós não falamos de Jesus? Porque não temos palavra. E quando nós ficamos sem palavras, aquele que vem falando algo que eu não gosto de ouvir, eu fico contra. Quando eu não estou em comunhão com Jesus, eu escuto uma palavra que eu sei que eu preciso, mas eu fico irredutível, eu não aceito aquilo. Esses irmãos aqui na sinagoga, os judeus, eles não poderiam baixar a cabeça e falar, puxa vida, esse aqui é o enviado do céu, esse aqui é filho de Deus. Esse aqui Deus mandou. O que esse pastor está falando é o que eu preciso. Não é ele que conhece a minha vida. Ele precisa pregar e ele está falando pelo Espírito Santo e eu vou fazer isso, porque é o que eu preciso. Só que eles preferiam fazer o quê, irmão? Ficar contra, achando que da onde que esse tal de carpinteiro, desse tal de Emanuel pode fazer alguma coisa por mim? Tem pessoas que ela olha para Jesus somente para o homem. Tem pessoas que esquecem que ele é Deus. Tem pessoas que olham para a sua vida e só veem você. Fala teu nome, eu falo o meu. Só vê o Jefferson. Fala aí o teu nome. A nossa casa tem que olhar para nós, nossos familiares têm que ver Jesus nas nossas palavras. Quando você falar com a tua esposa, irmão, ou irmã, quando você falar com o teu marido, as tuas palavras não é de derrota, suas palavras são do céu. Porque você é de quem? Eu sou de Jesus, as palavras da minha boca são de sabedoria do alto. Eu não posso fazer contrário isso na minha casa. Veja que Jesus anunciando a palavra, as pessoas ficaram boquiabertas. Eles viram, mas como tem sabedoria? Que milagres fazem Jesus? Como faz Jesus, melhor dizendo? Aí o versículo 3, eu fecho aqui essa primeira parte. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Algum dia você já deve ter ouvido falar, muitos dizem que Maria nasceu virgem e morreu virgem. Está descrito aqui, os irmãos de Jesus, categoricamente dizendo exatamente como família, não irmãos da mesma fé, mas irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Simbolicamente, nós sabemos que o José ele só foi o que adotou. A Maria carregou no ventre, mas depois Maria teve seus filhos e filhas. Está escrito aqui, amém, gente? Só que o fato importante é, eles olham para Jesus como o filho de Deus ou como carpinteiro? Como você olha para Jesus? Como que você encara Jesus? Como Deus, porque as palavras dele é verdade, ou você encara ele como um homem comedor de arroz e feijão como eu? Porque se você encarar ele como um comedor de arroz e feijão, você sempre vai lembrar que ele é carpinteiro e não filho de Deus, não o próprio Deus encarnado. Ou seja, as palavras de Jesus não vai ter efeito nenhum no seu coração. Não vai ter efeito, porque você não encara como o próprio Deus. Você não o vê como o próprio Deus. Eles olharam para Jesus, apesar dos milagres acontecendo, apesar da palavra pregada por ele, o que eles viam? O carpinteiro. Quando o seu marido, irmã, quando a sua esposa, meu irmão, olhar para você, eles têm que ver um homem e uma mulher de Deus. Que todas as suas palavras, elas são palavras proveitosas. Vamos falar a verdade, irmãos? Não tem hora que a gente fala umas coisas que dá vergonha? Nossa, eu não podia ter falado isso. Irmão, Jesus disse que toda palavra ociosa vai ter que ser colocada diante de Deus em juízo. Sabe o que é isso, irmãos? Toda palavra ociosa. Nós temos que falar só o que edifica. Nós temos que construir um lar abençoado com palavras do céu. Amém, gente? Bom, até essa parte você entendeu. Versículo 4 agora. E Jesus dizia, não há profeta sem honra, ou seja, que não esteja na sua terra, dentro de casa, entre os seus parentes na sua casa. O que ele quis dizer com isso? Muitas vezes, muitas pessoas dão crédito para aquilo que você faz.
mas aqueles de casa não dão crédito. Sabe quando alguém fala, puxa, você é tão trabalhador, você é tão trabalhadora, você é tão dedicado, você é tão esforçada, você faz isso, você luta pelos filhos, você luta cuidando do marido, cuida da esposa, e luta, mas quando chega em casa, a gente só leva umas assim, ó. Quem já levou umas assim, ó? Sabe o que é isso? Vocês não sabem, vocês estão muito sérios hoje, irmão. O que é isso aqui? Uma coiçada, né, irmão? Só patada. Quem fala como Cristo, não dá patada em ninguém, irmão. Quem fala com o coração de Cristo, não fica machucando ninguém. Amém, irmãos? A palavra é boa, a palavra agrada. A palavra pode ser muito dura para ouvir, mas aquilo trata. A palavra que vem de Deus, por mais difícil de se engolir, é a palavra que vai tratar você, que vai curar você. Diga graças a Deus. Então, Jesus fala, olha, infelizmente, os da casa muitas vezes não querem dar crédito. Você já deve ter ouvido, já falei várias vezes aqui na igreja. Você vê pessoas que falam a mesma coisa de o conselho que você deu em casa. Quando você deu o conselho, a pessoa não escuta, mas quando o amigo fala, a pessoa escuta. Quando o parente vai e fala, a pessoa escuta, mas quando você fala, a pessoa não escuta. Descredibiliza. Então Jesus disse, olha, se eu ficar olhando para quem vai dar crédito para o que eu estou fazendo, o que Jesus fazia? Eu vou voltar para o céu e que todo mundo vá para o inferno. É mais ou menos isso. Parece duro ouvir isso, mas essa é a verdade. Jesus fez isso? Quer dizer, ele não se importou se vão dar crédito. Mas pastor, eu faço, mas minha mulher não vê nada, pastor. Eu faço, mas meu marido não vê. Irmão, você está fazendo para quem? Se é para a pessoa, fique tranquilo que você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Agora, se você estiver trabalhando com palavra, você tem palavra viva no seu coração, pode ficar tranquilo que vai se cumprir a promessa de Deus. Não desista. Amém? Não desista. Versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo então as suas mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Isso aqui é sério, hein? E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Sabe quando você tem aquela pessoa, às vezes uma cunhada, um cunhado, um parente ali, sogro, sogra, que vem às vezes dar uma alfinetada, talvez você já passou por isso. Não falando, mas às vezes com caras e bocas. Já aconteceu contigo? Às vezes a pessoa te olhando, sabe, torto, te olhando para você com cara de quem assim, eu sei que você fez. O que está escrito aqui, irmãos? Jesus fez o quê, irmão? Admirou-se de ver a incredulidade deles. O que é a incredulidade? Não ver que essa pessoa que está falando, você é uma pessoa de Deus. Às vezes as pessoas não dão crédito porque estamos fazendo, mas, puxa, eu sou de Deus, sou uma pessoa que falo de Jesus, eu não estou duvidando da palavra. Agora, como ganharemos, irmãos, as pessoas se a gente desistir no primeiro embate? Irmãos, Jesus podia ficar triste? Podia se frustrar, poxa, eu acabei de curar a gente, eu acabei de ressuscitar a gente, eu vim aqui, fiz poucas pessoas que creram, receberam milagres, todos poderiam ser abençoados, mas eles ficaram incrédulos. Jesus ficou, puxa, sabendo que eles estão precisando. Sabe quando a pessoa está precisando, ela precisa de ajuda, mas ela não quer? O que Jesus está fazendo ali, irmão? Jesus está vindo estender a mão para eles que estão precisando. O orgulho é tão grande que a pessoa não reconhece que precisa de ajuda. Jesus fala, então tá bom, gente, eu vou percorrer as aldeias vizinhas para ensinar. Quer dizer, se você não quer, eu vou pregar para quem quer ouvir. Eu vou falar para quem dá crédito. E às vezes é tão difícil saber que a gente está pregando para alguém, para lutar por alguém, sabendo que às vezes na nossa casa, no meio dos nossos familiares, tem gente perdida. Dói ou não dói, gente? Dói o coração. Saber de um irmão que se partisse hoje, ele sairia da mão do Senhor e estaria na mão do diabo. Saber que se um familiar deste que perdeu a sua vida, encontraria a segunda morte, que ele encontraria o inferno. Então Jesus disse, eu vou pregar, eu não vou azedar o meu coração, porque outros não querem. Tem gente que se azeda pela maldade dos outros, irmão. Tem gente que é uma bênção, mas de tanta maldade que faz para ela, que ela vai fechando o coração, vai entristecendo. Ah, pastor, os homens nunca prestaram, ninguém vale nada, e a pessoa começa a dizer isso, e ela começa a pender para esse lado.
vai se machucando, vai machucando outras pessoas. Eu replico uma mensagem que eu vi um dia, eu não sei se é uma frase aí, de quem quer que seja, mas eu achei uma frase verdadeira. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas tratadas tratam pessoas. Quem você é? Responda aí para você, no teu coração, quem você é? A pessoa tratada ou a pessoa machucada? Se você respondeu que você é a pessoa machucada, todas as pessoas que estão com você estão machucadas com você, porque você está machucando elas. Se você é uma pessoa tratada, você está sempre trazendo o quê? Palavra de fé. Palavra de fé, palavra de fé. Você olha para o teu filho, filho, vai passar esse negócio aqui, filho, em nome de Jesus. Você vai trabalhar, está todo mundo desanimado. Vamos se animar, gente, nós vamos vencer isso aqui é só uma fase. Isso vai passar. Você vai no médico, pega um resultado que talvez não foi positivo, um resultado negativo para a sua fé, para a tua tristeza. Espera aí, isso aqui é o fim da minha vida. Não, isso aqui é o começo. Eu vou lutar e vou vencer em nome de Jesus. Só que se a gente está sempre machucado, a gente está sempre machucando outras pessoas, porque nós estamos machucados. Então a gente tem que pregar, irmãos. Se não estão querendo me ouvir, eu vou continuar falando de Jesus, eu vou anunciar a palavra. Amém? Versículo 7, onde propriamente a gente vai ter a mensagem, o desfecho da mensagem. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Para aqui, olha um pouquinho, pastor. Ninguém no mundo nasceu para ficar sozinho. Ninguém. Você pode falar amém? Ninguém nasceu para ficar sozinho. A Bíblia fala que ele diz, olha, discípulos, vamos agora, já que não quiseram aceitar a gente aqui, nós vamos agora de porta em porta, de 2 em 2, nós vamos atender as pessoas. Já você vai entender, eu vou comentar algo que na leitura seguinte você vai entender o que eu vou falar. Jesus então chama eles e dá uma ordem para eles, vocês têm poder para expulsar os espíritos imundos, vocês vão mandar os demônios embora. Só que ele fala assim, ó, vai de 2 em 2. Em Eclesiastes a Bíblia fala assim, irmão, é melhor 2 do que 1. Por que a Bíblia fala que 2 é melhor que 1? Está escrito lá no Eclesiastes. Quando um cai, o outro levanta. Imagine, por exemplo, você vem aqui, pastor Édipo. Eu e o pastor Édipo estamos indo evangelizar. Eu sou o Pedro bravo, ele é o João mansinho. Lembra da palavra, né? O João era tranquilo, o apóstolo do amor. E o Pedro era enérgico, o homem da espada. O homem que ia evangelizar com 38 na cinta. Nos dias dele não tinha 38, mas ele tinha uma espada. Ele ia falar de Jesus. Ah, você não vai aceitar Jesus? 2 é melhor que 1. João, você viu, né? Eu falei de Jesus para ele, mas eu vou pegar ele, 2 é melhor que 1. Agora, se o João está perturbado também, irmão. Vamos nós dois, vamos pegar esse homem aí. Você está entendendo, irmãos? O que Jesus está dizendo? Vocês nunca podem ficar sozinhos. A pessoa que se isola, ela vai se fechando numa tristeza de alma. Ela vai se perdendo. Tudo ela quer só atacar, ela só quer confrontar. Por isso Jesus fala, vai vocês dois. O dia que o Pedro tiver meio de pá virado, deixa que o João fala, o Pedro só fica na retaguarda. Você entendeu? Já aconteceu na tua casa isso? Minha esposa às vezes ela fala, Jefferson, psst. Eu falo, sim senhora, entendeu? Quem já levou já um puxãozinho de orelha assim? Nunca? Calma, você está excedendo um pouquinho aí. 2 é melhor que 1. Por isso que nós nunca podemos estar sozinhos. Obrigado, pastor. Quem que Jesus mandou de companhia? Gente desviada, gente perdida, gente incrédula. Andava junto quem? Gente da mesma fé. Você quer caminhar com pessoas que não definem quem você é, que não dizem quem você é, e você acha que essa pessoa em algum momento vai te dar uma boa palavra? Você fala com amigo, fala com amiga, eu se fosse você, eu não aguentava, eu se fosse você, não levava desaforo para casa, ao invés de ajudar, coloca gasolina na lenha. Então Jesus fala, você precisa de andar com pessoas que te aproximam de Deus. Pastor, mas eu não tenho ninguém para andar comigo, pastor, eu ando sozinho demais. Deixa eu contar uma coisa para você, Jesus disse que ninguém estaria só, porque Ele estaria conosco até o fim dos séculos. Se você acha que está sozinho, não se esqueça, Jesus está com você. Amém?
Ele está com você. Você pode falar amém, com força, com vontade mesmo, com boca cheia. Sabe quando você vai comer uma carne suculenta, que você mastiga com gosto? Come essa palavra aí, irmão, para de desânimo. Às vezes a gente está recebendo uma palavra que a gente não está entendendo porque a gente está pensando em outra coisa. Jesus disse, não fique sozinho, não fique sozinho, não fique sozinho. Você precisa da companhia de Jesus. Mesmo quando você está sozinho. Já esteve no meio de muita gente se sentindo sozinho? Quer dizer, você está com a companhia errada. Você está com a companhia errada, você precisa estar com Jesus. Ele vai ser a companhia, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai ajudar você. Agora, na hora da angústia, você toca o amigo, irmão. O amigo está vindo batendo na tua porta. Põe para mim na tela Apocalipse 3:20 aqui, ó. Leia comigo ali, ó. Apocalipse 3:20. Vocês conseguem ler bem legalzinho aí? Consegue? Eis que estou à porta e bato. Jesus fala assim, eu estou entrando, se você quer que eu entre, se você não quiser, eu entro do mesmo jeito. O que está escrito ali? Estou batendo a porta. Ou seja, eu quero acesso. Você dá acesso? Você deixa eu tratar você? Você deixa eu cuidar de você? É isso que ele está falando. Quem bate na porta não é dono da casa. Quem bate na porta quer acesso para entrar na casa. Que casa? Meu coração. Veja que o sentimento de raiva, de ira, sentimento do diabo, do demônio, ele entra sem a gente pedindo. Ai, tomara que venha um demônio me deixar com raiva agora. Ou o demônio assim, ó, viu, eu vim aqui deixar você com ódio. Você abre a porta? Responda, gente. Você abre a porta? Quer dizer, o diabo não pede para entrar, ele vem e faz o que quer. Quando? Quando você deixa a porta aberta, quando você deixa o espaço para ele entrar. Já viu falar o ditado que quando um não quer, dois não brigam. Só vai ter briga, irmão, quando um levanta para ira. Por isso que ele fala, eu estou batendo a porta. Agora, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer ter comunhão. Porque quem que senta na mesa para comer com você? Quem que normalmente senta na mesa para comer com você? São pessoas que você desconhece, nunca viu na vida? No restaurante, que você vê com um monte de gente ali? Quem que senta na tua mesa, lá na tua casa? São pessoas que são da sua comunhão. Por isso que ele está dizendo, gente, vocês têm que andar juntos, não pode ficar sozinho. Quer ver uma coisa? Tem gente que ainda diga, pastor, eu não tenho ninguém. Jesus estava vindo com os seus discípulos, e vem uma comitiva de um velório. Esse velório vinha uma senhora chorando, e o texto diz que ela era a senhora viúva por nome de viúva de Naim. Não tinha o nome dela ali na Bíblia, mas era uma viúva que vinha da terra de Naim. Só que ela vinha chorando a morte do seu filho. Ou seja, essa mulher perdeu o marido e agora perdeu o filho. É doloroso um negócio desse, não é? Imagine como está a alma aflita, triste, angustiada essa mulher. Tem alguém que possa, humanamente falando, falar assim, ai, Deus te console, que vai mudar? Irmãos, um consolo de Deus, uma oração é muito poderosa, mas na hora da dor, irmãos, só sabe aquele que está sentindo. Só aquele que está sentindo sabe o peso que é. Só que Jesus, quando vem diante de nós, irmão, ele vem com um coração misericordioso. Diz a palavra que ele olha para aquela mulher, olha para aquele rapaz morto ali, sendo velado, levado para o sepulcro. Jesus para e fala assim para aquela mulher, olhando para ela, com íntima compaixão, ele tocou no esquife e na mesma hora o menino ressuscitou. Irmãos, não tinha ninguém por ela. Não tinha ninguém que levantasse uma mão para ela. Não tinha ninguém que tivesse ali para dar um prato de comida para ela. E Jesus viu a necessidade dela. E Jesus teve o que dela? Misericórdia. Esse mesmo Jesus é o Jesus que você crê? Então esse Jesus pode fazer isso por você também. Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Amém? Ou seja, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Se você estiver vivendo em fidelidade a Deus, não se esqueça, Ele vai te socorrer. Ele não vai desamparar a sua casa. Ele não vai desamparar a sua família. Diga graças a Deus. Ele não vai. Então, voltando novamente, falando novamente do versículo 7, chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Em Isaías, põe só na tela para mim, Isaías 35:8. Esse texto aqui eu gosto muito dele, porque faz a gente entender
que a palavra de Jesus alcança tanto a pessoa que tem pouco conhecimento, como quem tem muito conhecimento. A palavra de Jesus toca o coração. Pode ser uma pessoa que talvez não tem nem estudo, ela não sabe, talvez nem, ela não consegue nem fazer uma leitura direito. Ou às vezes a pessoa não tem leitura nenhuma, tem, né, analfabeta, não tem conhecimento. Tem pessoas que têm dificuldade da visão. Eu lembro de uma senhora que falava: pastor, eu quero que o senhor me desculpe, eu não trago a Bíblia, eu tenho leitura, mas eu não enxergo de jeito nenhum. E eu aprendo com o senhor falando. O senhor fala para trazer a Bíblia, mas eu aprendo com o senhor falando. E olha o que esse texto diz aqui para a gente. E haverá um alto caminho. Esse caminho é Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso. Não é o pastor, não é a religião que fala isso. Não é uma doutrina, ele diz: eu sou o caminho. E a profecia de Isaías é: haverá um caminho alto, um caminho que ninguém vai enxergar, um caminho que é só para quem poderá passar por ele. Quem vai poder passar por esse caminho? Um caminho que se chamará um caminho de gente santa. Só passa por ele quem é santo. Aí diz: o imundo, ou seja, aquele que é incrédulo, aquele que é pecador, aquele que não quer Jesus, este não vai conseguir passar por esse caminho. A credencial para entrar nesse caminho é ser santo. Andar num caminho de santidade. Continuando. Mas será para o povo de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Então entenda, irmão, esse caminho já foi preparado para você. O Isaías está anunciando que já aconteceu para nós. Jesus é o caminho. Se você seguir esse caminho, o imundo não vai atrás de você. No caminho que você passa de Deus, você de Deus, nesse caminho que você passar, o diabo não vai passar. O inimigo não vai passar, ele não vai alcançar a sua vida, amém? Aí diz: os caminhantes, até mesmo quem é louco, não errarão o caminho. O que faz entender aqui, gente? Até a pessoa de pouco conhecimento, a pessoa que tem uma dificuldade até, às vezes, mental, ao ouvir a palavra de Jesus. Porque, vamos falar a verdade, é tão simples viver com Jesus, irmão. Porque o dia que a gente é batizado nas águas, pressupõe-se que a pessoa que está sendo batizada nas águas está arrependida dos seus pecados. E Jesus disse que uma vez que essa pessoa foi batizada nas águas, seus pecados foram perdoados, anulados, acabaram. Nossa, pastor, é tão fácil assim? Ou seja, o caminho, irmão, é para qualquer um. A Bíblia fala que até os loucos de pouco conhecimento, eles também ouvirão essa palavra simples e serão salvos. Amém, gente? Por isso, não deixe de pregar para os seus, não deixe de falar de Jesus na sua casa, não deixe de sempre ter uma palavra. Você sempre tem que ter palavra. Jesus voltou da casa de Jairo, chegou em casa, ele foi fazer o quê, irmão? Foi buscar Deus, foi para a igreja. Ah, pastor, não tem ninguém que ore comigo com fé. Vem para a igreja. Se o pastor tiver sem fé, daí lascou, né, irmão? Mas pelo menos o pastor vai orar com você. Ô, pastor, ora pela minha causa aqui. Pastor, vamos lutar junto. O problema é quando a gente olha para o pastor homem, não para o homem de Deus. Não pela pessoa que vive como um filho de Deus, servindo a Cristo. Olhar para o homem naturalmente, qualquer homem falha, todo homem erra. Mas a diferença é que aquele que anda com Deus tem uma palavra de sabedoria para qualquer coisa. Já passou por isso? De você ser indagado, ou talvez ouvir uma situação e você falar: puxa, se eu tivesse mais palavra de Deus, eu podia falar agora. Só que você fica agora: o que eu vou falar se eu não tenho palavra? Sem palavra de Deus, você fica à mercê de você ser envergonhado. Quando você pode falar de Jesus, você não consegue, porque não tem palavra. Você não tem palavra, você não estuda, você não busca Deus, você não vem para a igreja. Você está se escondendo. Lembra que a Bíblia fala: melhor dois do que um. Está se esquivando, está fugindo. Versículo 8, voltando a Marcos 6. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão. Eu vou explicar o que é um bordão antes de a gente terminar. Esse bordão aqui não é um alforge, tá? Onde coloca uma bolsa, né? Esse bordão era como se fosse um cajado, ou até mesmo ali um pedaço de madeira que fosse. Ele andava com aquele, tipo uma bengala, para poder forçar, porque às vezes o nosso caminho para pregar é pedregoso. Às vezes o nosso caminho, ele é deslizante. Às vezes nós caímos nos deslizes, não caímos? Às vezes falhamos. Às vezes o lugar que a gente vai falar de Jesus é um lugar duro. E facilmente, irmãos, se nós não tivermos o apoio de Deus, que simbolicamente esse bordão é o apoio para não cair. Esteja apoiado em quem, irmãos? Em Deus.
Se você estiver apoiado em Deus, mesmo em lugares difíceis para falar de Jesus, você vai continuar de pé, você não vai cair. Amém? O bordão era para isso, para quando ele tivesse que subir a montanha, ele se escorasse naquela madeira e ele continuasse o caminho. Ou se estivesse descendo uma ladeira, ele colocasse aquela madeira com a intenção de não escorregar. O que significa isso? Que a gente tem que aprender a confiar que Deus não vai deixar eu cair. Amém, irmãos? É uma linguagem figurativa. Aí ele fala mais: e nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. O que ele fala? Você, quando vai falar de Jesus, você não precisa ir armado. Sabe o que é ir armado? Você já ir preparado que vai falar. Deixa para mim, a hora que eu ver ele, eu vou falar poucas e boas. A hora que eu ver ela, eu vou falar poucas e boas. Ela vai me pagar, ela vai ver só, ele vai me pagar que eu vou falar para ele tudo que eu estou pensando. O que esse texto fala? Não leve nada. O que Jesus quis dizer com isso? Tudo que você precisar, no caminho Deus vai preparar. Você não precisa levar dinheiro para comprar pão, porque no meio do caminho Deus vai prover pão. Você não precisa levar 2 roupas, porque a roupa que você tem, Deus vai preparar ou outra roupa para você, ou Ele vai fazer que essa sua roupa não gaste, mas você não precisa de levar nada. Tem gente que vive armado. Sabe o que é viver armado? A pessoa sempre tem uma resposta. Ela sempre tem uma resposta. Ela está sempre o quê, irmãos? Ela está sempre armada, está sempre pronta para sempre pronta para atacar. Jesus desarmou os discípulos. Não é para vocês confiar no dinheiro que vocês têm. Não é para confiar nas coisas que você possui. Só é para você crer que nessa caminhada, quando você falar, Deus proverá o que é necessário. Isso é viver de fé, irmãos. Difícil falar assim num tempo que as pessoas falam que a gente tem que ter segurança financeira, segurança disso, segurança daquilo. A gente tem que estar seguro, irmão. Estar seguro é estar andando com Deus. Isso é segurança. Amém, gente? Mas o que vai ser de mim amanhã? O amanhã vai ser muito bom, porque o amanhã pertence ao meu Deus. Pastor, mas eu não sei do jeito que está. Ou seja, você não está guardando a palavra da fé. Você não está retendo a palavra. Mas, pastor, como eu vou lutar pela minha família do jeito que andam as coisas? Estamos aprendendo, gente. Não fique armado com o seu pensamento. Não fique armado com o que você acha. Pastor, já vi essa história outras vezes. Quer dizer, você não está andando com as palavras de Jesus. Você está ficando somente com o que você pensa, o que você acha. E nisso a fé não opera. Termino agora, versículo de número 10. Dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. 11. Quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, faça o quê? Sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés em testemunho contra eles. Para aqui, olha um pouquinho ao pastor. Primeiro ponto. Ele disse que quando a gente entrar, ou seja, alguém der acesso, quando alguém abrir espaço para que Jesus possa entrar no coração dela, você permanece ali. Por exemplo, vamos dizer que o pastor Edson acabou de chegar na igreja, ele está vindo aqui e ele ouviu a pregação e ele gostou da pregação, ele ficou e está aprendendo. O que ele fez? Ele abriu a casa dele, ele abriu o quê? Abriu o coração. O que eu tenho que fazer agora? Abandonar ele, largar ele? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar aqui fazendo o quê, irmão? Cuidando, até que ele tenha uma estrutura para poder seguir a vida dele sozinho com Jesus. É isso que está escrito, permaneça ali, pose ele, ou seja, tire tempo para falar para quem quer ouvir. Agora, falar para quem não quer ouvir é uma beleza, né, gente? Você quer ouvir a mensagem de hoje? Sim ou não? Pastor, se eu não quisesse, não tinha vindo. Às vezes tem gente que vem, mas não estuda. Às vezes tem gente que vem, mas a cabeça não está aqui. Ou seja, você está abrindo o coração, deixa entrar a mensagem aí, não fica contra o pastor não fica contra a igreja não fica contra a palavra, deixa ela entrar e morar lá no seu coração. Deus, é isso que eu precisava. Em contrapartida, quem não quer, irmãos, o que Jesus falou? Você não quer ouvir o que ele falou? Bata o pó, obrigado pastor, bata o pó do pé e vai embora. O que ele quis dizer? O que significa bater o pó? Não ficar preso no emocional. Se você falou, às vezes, para o pai, para a mãe, para o irmão, para a tia, para qualquer pessoa que você fala de Jesus, a pessoa fica contra, você já quer desanimar, já quer desistir. O que ele quis dizer com isso? Não fique levando em consideração quem não quer ouvir. Continue fazendo a sua parte, continue. E não se esqueça, bater o pó significa não fique levando do teu coração aquilo que os outros fizeram de mal. Não leve a maldade no seu coração, continue vivendo bem.
Continue fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? Quer ver uma coisa que me chama a atenção também? Já percebeu que nós temos uma forma estranha de vida? Que as pessoas valorizam a morte, mas desqualificam a vida? Quem percebeu isso já? Já percebeu? No velório, como que é? Quando o pastor morrer, quem vai mandar uma flor lá? Você vai, Fernando, mandar uma coroa? Ai, aqui viveu o meu papai. Irmão, é que eu não gosto de flor, mas quer realmente ser uma bênção? Seja bênção vivo, fale que você é uma pessoa viva. Jesus estava pregado na cruz, lembra dos últimos momentos de Jesus? Pregado na cruz, ele entrega o seu espírito. Os soldados que estavam embaixo da cruz colocaram vinagre na boca de Jesus e ele disse as palavras, entregando o seu espírito a Deus. Morreu. Naquela hora a Bíblia fala que o véu, lembra do véu do templo, que fazia o acesso aos sacerdotes para a oração, rasgou de cima a baixo. A Bíblia fala que teve um terremoto na terra. Os sepulcros de muitos santos se abriram e voltaram e ressuscitaram. Diga graças a Deus. Irmão, houve um negócio assim que todo mundo viu, que no dia que Jesus morreu, os que estavam... Põe para mim, por favor, aí, filho, Mateus 27, 50... para ser bem rápido, que o meu tempo já se esgotou, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, mostrando que não foi o homem que rasgou, não foi o homem que conseguiu acesso ao Pai, mas foi Deus que deu acesso por meio de seu Filho, para que hoje todos nós pudéssemos chegar a Jesus. Antes, para alguém falar com Deus, tinha que falar com o pastor, para o pastor falar com Deus. Daqui a pouco nós vamos orar, você não precisa de mim, nós oramos juntos, mas você chega a Deus através de Cristo, mostrando que é Ele que deu acesso, não foi você que abriu o espaço. É que eu aceitei Jesus. Não, foi Jesus que abriu o espaço, e de cima a baixo o véu rasgou para você poder orar, amém? Você ter acesso a Deus. Aí diz, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriu-lhe um terremoto, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Diga glória a Deus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54, leia comigo. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que se sucederam, tiveram o quê? Grande temor, disseram, por favor, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando que reconheceram que era Jesus? Quando ele pregava, irmãos, perdoe o seu irmão. Irmão, faça isso para que você vá bem. Irmão, se você tiver misericórdia, você no último dia também receberá misericórdia. Você está em pecado, se arrependa dos seus erros. Alguém deu crédito para Jesus nesses dias? Quem se lembra que na cruz do Calvário, os amigos de Jesus não estavam com Jesus? O Pedro, que era o mais próximo de Jesus, não estava com Jesus. Jesus deixou de cumprir o propósito dele até o fim? Você tem que cumprir seu propósito até o fim. Amém? Se crerem, se não crerem em você, o que interessa é você continuar com Deus. O Senhor Jesus disse lá em João 6, põe para mim rapidinho, João 6, versículo de número 38, João 6, 38, porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer o que eu quero, ou a minha própria vontade, mas a vontade daquele. Quando você tem palavra de Deus, você está seguro, porque aquela palavra sustenta você. Porque essa vontade da qual você está praticando é a vontade de quem? De quem é a vontade, irmãos? É do Pai. Eu estou fazendo o que o Pai quer que eu faça. Eu estou agradando a Deus. Eu não estou agradando a mim mesmo. Tem momentos que dá uma vontade, né, irmãos, de agir segundo a carne. Mas ele está dizendo, eu vou agir como Deus quer. No entanto, que você veja nesse texto lá de Mateus 27, que na hora que eles viram tudo isso acontecer, eles deram crédito. Tem gente que só dá crédito quando vê o pior acontecer, irmão. Tem gente que só decide buscar Deus quando está doente. Tem gente que só decide buscar Deus quando está na beira da morte. Eu já tive, irmão, alegria, não é tristeza não, tá? Mas já tive quantas vezes, não foi uma nem duas, foram muitas vezes. Muitas sem precisão de quantas vezes, mas quantas vezes eu já estive com pessoas entregando a sua vida no último segundo de vida. De eu terminar de fazer oração, a pessoa morrer. A pessoa aceitar Jesus no leito de morte. Ou seja, a pessoa dá mais valor na morte do que na vida. Lá em Eclesiastes, Salomão disse assim, é melhor você ir num velório, que as pessoas estão todo mundo pensando como é a vida,
do que numa casa de festa que está todo mundo festejando. Na festa todo mundo sorri, eu gosto dela, eu gosto dele, todos meus amigos, todos meus parceiros, tudo gente boa. Jesus disse, vai num velório que lá as pessoas vão estar pensando, um dia vai ser? Um dia vai ser quem? Ou você acha que você vai virar semente? Um dia vai ser você, irmão. E você acha que um dia você não vai ter que dar conta da sua vida? Você acha que algum dia você não vai ter que resolver a sua vida com Deus? Pastor, eu não estou nem aí para minha família, ninguém está nem aí. Irmão, você está deixando de cumprir a palavra de Deus. Você está deixando de cumprir a palavra de Deus. Se Jesus morreu na cruz, irmão, e foi até o fim, o que eu e você temos que fazer? Pastor, mas meu filho não quer nada com nada. O que você tem que fazer? Eu vou lutar pelo meu filho? Me ajuda, gente? Até o fim. Meu casamento está acabando, o que eu vou fazer? Eu vou lutar até o fim. Minha saúde está indo por água abaixo, eu vou lutar enquanto tiver vida. Não me entrego. Diga graças a Deus. Não se entrega. Você tem vida de Deus. Deus está te dando condições. Se fosse pouco que eu falei para vocês, mas assim, irmãos, é triste as pessoas chegarem no velório, né? Gente boa, trabalhador. Mas talvez nunca falou assim, puxa, como você é um trabalhador, que eu me espelho em você. Pai, parabéns, pai. Olha, eu gosto de ser assim como sou, porque eu aprendi com o Senhor a ser assim. Aí quando o pai morre, pai, vou fazer uma tatuagem para lembrar do Senhor. Demônio, irmão. Demônio purinho. É igual o crente quando desvia, a primeira coisa que vai fazer o quê, irmão? Vai beber pinga, vai fazer tatuagem, vai para o baile, né? Por quê? Porque já não estava com o coração com Deus. A pessoa já estava perdida, andando com Jesus errado, irmão. Ou seja, andando sozinho. Quem anda sozinho não tem palavra. Quem tem palavra tem temor. Quem tem temor tem respeito. Quem tem respeito tem zelo. Tem zelo de andar com Deus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Jesus, então, quando diz essas palavras para os seus discípulos, ele fala assim, olha, gente, quero que vocês estejam cientes de que na terra que não aceitaram as palavras que vocês disseram, eles vão ter um juízo mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Alguém lembra? Alguém lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Viraram churrasquinho vivo, irmão. Foram queimados vivos. Irmão, acho que assim, muita morte é trágica, irmão. Muita morte é trágico, né, irmão? Morte é doloroso, morte é terrível, morte é dilacerante na alma, perca. Mas uma pessoa, irmão, morrer queimado deve ser triste. E o pior, irmão, não é morrer queimado. O problema é que a pessoa já leu, está descrito que no inferno haverá pranto e ranger de dentes. Lá há um fogo que arde eternamente queimando. Se alguém duvida disso, desculpa, irmãos, eu não vou brincar com o que eu vou falar, não. Paga para ver. Sombra de Deus. O texto nos faz entender, lá em Sodoma e Gomorra, foi pesado o negócio, mas com vocês vai ser pior. Diga misericórdia. Só que isso não é para mim e para você, porque nós estamos no caminho dos salvos. Amém? Graças a Deus. Nós estamos no caminho dos salvos. Mas duro vai ser aquela pessoa que ouviu a palavra. Mas o pastor pregou. Eu não sabia que era assim, Deus. Mas aquele dia, 15 de outubro de 2025, você escutou que você tinha que perdoar e não perdoou. Naquele 15 de outubro, você escutou que você tinha que aprender a lutar pela palavra, mesmo quando tudo tivesse perdido. Crer até o fim, mas você desanimou no outro dia. Você sabe muito bem. Ou seja, eu vou lutar pela minha família até o último dia. A minha família anda com Jesus. Os meus familiares, se não andam com Jesus, eu vou lutar por eles até o fim. Se o meu Salvador foi até o fim por mim, eu vou até o fim pela minha família. Quem entendeu, diga amém. Eu vou lutar. Não se esqueça, você não está sozinho. Você pode falar amém? Eu não estou sozinho. Vamos aplaudir Jesus? Os amigos de casa, fiquem na graça, Deus abençoe.